Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso tão esperado devocional? Gracioso Deus e amado Pai, graças te damos, porque o Senhor nos tem sustentado, tem provido e tem nos direcionado. Ó Senhor, muito obrigada, porque Tu tens feito grandes coisas em nossas vidas, mas também, Senhor Jesus amado, Tu ainda há de fazer muito mais. Senhor, ensina-nos a termos paciência, ensina-nos, ó Deus, a termos domínio próprio, ensina-nos, ó Pai, a termos longanimidade, mansidão, amor, sabedoria. Derrama sobre nós a Tua sabedoria, pois nós precisamos de Ti. Senhor, queremos convidá-lo ao lugar de primazia neste devocional. Fala conosco. Nós precisamos aprender, nós queremos aprender. Senhor, ministra em nós, alinhando o nosso coração e mente ao Teu, Pai. Que o Senhor encontre livre acesso em nossos corações e mente e nos encontre sensível aos Teus sussurros e impulsos. Fala conosco, Senhor. Responde nossas orações. Dai-nos sabedoria para compreender tudo o que estás a nos revelar e a falar conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hoje o nosso devocional é sobre o perigo do imediatismo, né? Aquela aflição de querer tudo naquele momento, naquela hora, em vez de esperar um pouquinho, né? A gente quer tudo naquela hora, naquele momento. E às vezes a gente até esperneia perante Deus. Você já fez isso? Porque eu não tenho vergonha de dizer não. Eu já vivi cada momento com Deus que, ó... Hoje eu olho e falo assim: meu Deus, como Tu és maravilhoso, tivestes e tens tanta paciência comigo, muito obrigada. Então, vamos lá? Nosso texto base, nosso versículo está em Gênesis capítulo 25, versículo 34. E Jacó deu a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha para isso. Que coisa, né? Neste momento, eu acredito que o direito de... para vocês entenderem melhor como era importante, né, o direito de primogenitura naquela época, como hoje. Vamos supor que o direito de primogenitura naquela época era como uma herança. Era, né? Não era como. A verdade é mesmo que era uma herança. Então, digamos que eu tenho pais ricos e os meus pais, o meu pai está prestes a morrer, e então ele manda me chamar porque ele quer passar todos os bens para mim, de abençoar e passar todos os bens para mim. Mas eu tenho um irmão, e de fato eu tenho um irmão. E o meu irmão faz o quê? O meu irmão tá de olho na herança. Aí o meu irmão vai lá e faz o quê? Meu irmão, sabendo quem eu sou, como é que eu era, que não me importava com a primogenitura e com a herança, com dinheiro, com valor nem nada. Então o que ele faz? Ele faz um cozinhado bem bom, um prato de lentilhas e tudo mais. E quando eu chego da caça, toda varada de fome, com preguiça de fazer uma comida para mim, eu vou lá e falo para ele assim: ô irmão, me dá aí um prato dessa comida aí. E aí o meu irmão fala para mim assim: eu te dou, mas só se você me vender a sua primogenitura.
Aí eu falo para ele assim: para que eu quero essa primogenitura? Não serve de nada. Pode ficar, quero não. E eu estou entregando para ele a herança toda. Ó, para isso. Como é que pode? Foi isso que Esaú fez com Jacó. Devocional do dia 19 de novembro. A palavra-chave é imediatismo. Frase do dia: não troque as promessas eternas por satisfações momentâneas. O versículo base está em Gênesis, capítulo 25, versículo 34. Contexto da passagem. Gênesis 25 nos apresenta Esaú e Jacó, filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, cujas vidas foram marcadas por uma profecia divina. O maior servirá ao menor. Então, lá em Gênesis 25, versículo 23, eles cresceram com personalidades distintas. Esaú, um homem do campo e caçador, que valorizava a vida prática e imediata. Jacó, um homem mais tranquilo, que permanecia nas tendas e que mais tarde se vê valorizava mais as promessas e a herança familiar. A primogenitura, direito do filho mais velho, era crucial, garantindo não apenas uma porção dobrada da herança material, olha aí, dinheiro, mas o mais importante, a liderança espiritual e a posição de portador da aliança abraânica com Deus. Este incidente revela o caráter de ambos os irmãos e o desprezo de Esaú por direito sagrado, por esse direito sagrado. Introdução: a vida é um campo de batalha diária entre o que satisfaz o nosso eu agora e o que nos alinha aos propósitos eternos de Deus. A história de Esaú é um aviso poderoso sobre os perigos de priorizar o conforto e o prazer momentâneos em detrimento das bênçãos duradouras da fé. Quantas vezes trocamos nosso direito de primogenitura espiritual, nossa identidade em Cristo e nossa herança eterna por um prato de lentilhas trivial? Lá no versículo 29, o versículo 29 e 30 diz a necessidade física e a oportunidade. Os versículos 29 e 30 de Gênesis, capítulo 25, narram um episódio onde Esaú, vindo cansado e faminto do campo e com preguiça, porque estava cansado, pede a Jacó um pouco do cozinhado que Jacó tinha acabado de fazer. Imagina, você chega em casa e tem lá uma polenta suculenta e uma costela bem gorda, recheada, com batata, cenoura. Chega, deu água na boca. Então, ele cansado e faminto, vendo a comida lá, ele pediu ao irmão. Pede a Jacó um pouco do cozinhado. Ele expressa sua necessidade física, dizendo que está esmorecido. Este momento de vulnerabilidade de Esaú é aproveitado por Jacó, que não é nada bobo, que estava de olho na primogenitura. A aplicação. A narrativa destaca a importância de estarmos conscientes de nossa condição física e emocional ao tomarmos decisões importantes. Se você está estressado, irritado, cansado, com sono,
Não tome decisões importantes. Não tenha aquela conversa importante, porque pode ocasionar em dar errado. Em momentos de fraqueza, a tentação por soluções imediatas pode nos desviar de nossos princípios e dos planos de Deus. A oração por discernimento é um recurso vital nesses momentos. No versículo 31 e 32, a condição de Jacó e a resposta impensada de Esaú. Jacó então impõe uma condição, a venda do direito de primogenitura de Esaú e em troca do alimento, do prato. A resposta de Esaú: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Não tinha um pedaço de pão lá que ele pudesse comer, não? Até que se forrasse um pouco o estômago, recuperasse um pouco as energias, para que ele fizesse um cozinhado para ele também, com a caça que ele trouxe. Pois aí, ó, a importância de pensar antes de tomar atitude. Então, revela seu desinteresse pelas promessas espirituais associadas a esse direito. A aplicação. A atitude de Esaú nos convida a examinar nossas próprias prioridades. Devemos avaliar se valorizamos mais nossa herança espiritual em Cristo do que as satisfações passageiras deste mundo. No versículo 33 e 34, o juramento, a transação e a consequência. Jacó pede um juramento. Jacó não é bobo, não. É tipo hoje em dia assim, você vai me dar? Então vamos lá no cartório, vamos passar de papel passado, vamos pagar lá para fazer registro no cartório, porque, sabe? Mas antigamente o juramento era como hoje, se a gente fosse no cartório e passasse lá, carimbasse lá. O juramento era válido assim. E Esaú jura, vendendo seu direito de primogenitura. Após comer e beber, Esaú se levanta e sai. O texto conclui enfatizando que Esaú desprezou sua primogenitura. Essa ação resultou em sérias consequências, sendo Esaú mais tarde descrito como profano, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, por sua incapacidade de se arrepender. Ele não se arrependeu. Ó, a aplicação. A história de Esaú é um lembrete das consequências a longo prazo de decisões tomadas por satisfações imediatas. Devemos valorizar nossa identidade em Cristo e a herança eterna, vivendo de forma consistente com essa bênção. Conclusão? A história de Esaú nos adverte sobre os perigos do imediatismo e a importância de valorizar as bênçãos espirituais acima das satisfações temporárias. Suas ações tiveram um impacto duradouro e sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas e prioridades. Nós vamos orar já já. Primeiro vamos lá em Gênesis, capítulo 25, para dar uma olhada nesse texto. Aqui nós começamos Gênesis, capítulo 25, versículo 24 em diante. O nascimento de Esaú e Jacó, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz eis gêmeos no seu ventre. Está falando de Rebeca. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda,
Por isso chamaram o seu nome Esaú. Ele parecia todo cabeludinho, ele era todo cabeludinho, né? Parecia que estava vestidinho, parecia uma ovelhinha, deveria ser bem cabeludinho. Os cabelinhos no braço, no corpinho todo. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú. Isaque amava mais a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca, a mãe, já amava mais a Jacó, porque provavelmente Jacó era aquele que ficava ajudando em casa, né? Ela podia contar com ele para tudo e tudo mais. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e se encheu, e se levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu confesso para vocês que enquanto eu lia esse texto pela primeira vez, eu fiquei ansiosa, imaginando que Esaú voltaria depois e diria para Jacó assim: ó, aquilo lá foi brincadeira, e eu só falei porque eu estava com fome. Porque eu faria isso. Eu já fiz muito isso com meu irmão. Ele falou: ó, você jura que vai fazer assim? Você jura que você vai me dar um pedaço do seu doce? Eu falava assim: vou. Aí quando chegava a hora, eu falava assim: eu tava brincando. A mesma coisa ele já fez comigo várias vezes. Você disse que ia me dar doce. Ismael, o nome do meu irmão é Ismael. Ou você disse que ia me dar doce. Eu tava só brincando. Então, em algum momento da história deles, eu pensei: quer ver? Esaú vai voltar correndo depois dizendo: ó, aquilo lá. Ou então eu fiquei pensando, quando virasse a página, fosse para o próximo capítulo, o capítulo 26, que lá iria dizer: ó, eu tô saindo, já comi, já enchi minha pança, tô indo, viu? Mas aquilo lá que você falou ali, ó, não tá valendo não, hein? Tá valendo não. Eu pensei que ele fosse falar assim. Mas não, ele desprezou. Ele desprezou. Veja, aqui está escrito: e ninguém, eu vi em Hebreus capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras em nome de Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos a aprender com a história de Esaú, que não troquemos nossa herança em Cristo por satisfações passageiras. Fortalece-nos contra o imediatismo e as tentações, para que
valorizemos as coisas eternas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.